Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Sejam todos muito bem recebidos aí. Vocês que estão aí no YouTube, coloquem suas dúvidas, participe, fique à vontade, tá? Então, acesse também a nossa página no www.liderare.org. Nós estamos presentes também nos canais do Facebook, Instagram e YouTube pelo @liderologia. Aliás, e a gente tem um novo podcast também, se acessa pelo www.liderare.org/negócios evolutivos. Então, hoje a gente vai debater sobre como empreender evolutivamente nessa conversa de sexta. Temos os debatedores, Bruno Bueno, Cristiane Gouget e Marcelo Brivilati. Sejam bem-vindos aí, debatedores. Tudo bem? Obrigado, Rafa. Tudo ótimo. Vamos nessa. Beleza, Rafa, tá tudo tranquilo, né? Vamos lá, pessoal. Olá, pessoal. Tudo tranquilo também. Vamos embora começar? Então tá. Bom, o tema, pessoal, é esse que foi colocado na mesa e é isso, é um bate-papo, gente. Então, por ordem de coragem, quem quer começar a falar sobre o tema? Eu posso começar, né? Acho que não tem problema nenhum. Como é que a gente vê o empreendedorismo evolutivo, né? Basicamente, empreendedorismo, a nossa concepção, é fazer as coisas acontecerem. Mas de que forma? E quando a gente fala do empreendedorismo evolutivo, a gente está falando não do empreendedorismo convencional, aquele que a sociedade mais sociedade comum está acostumada. Mas a gente fala empreender na própria vida, que é essa que é a grande discussão, né? Como empreender na sua vida de forma evolutiva, de maneira que você esteja trazendo benefícios para você e para as pessoas que estão em torno de você, não necessariamente a família, os amigos, o pessoal do trabalho, aquelas pessoas mais próximas, mas também de uma maneira maior, de uma maneira mais universal, não é? Seja no seu bairro, seja na sua cidade, seja no seu país. Então a gente procura ampliar dessa forma o empreendedorismo evolutivo, que esse é o tema do curso que vai ser dado agora no domingo, no dia 27, de 9 ao meio-dia, aí um curso online também, que a gente vai aprofundar esses temas. Muito bem lembrado, Marcelo. Então, acho que é por aí mesmo. E aí, Bruno? É isso aí, gente. Eu estava pensando aqui, né, como é que é essa questão do empreender evolutivo na prática, né, na parte prática. E eu vejo que esse tema do empreendedorismo, na minha visão, está muito ligado com a forma que a gente enxerga, né, a parte do empreendedorismo no geral. Então, tem o empreendedorismo convencional, que ele é muito focado em negócios, em business, em dinheiro. Então, o foco geralmente no empreendedorismo tradicional é ganhar dinheiro, né? E o empreendedorismo já evolutivo, ele transcende apenas a questão financeira, né? Ele é muito mais amplo. Aí aqui a gente já começa a pensar em como se desenvolver melhor evolutivamente e como também trazer isso para outras pessoas, como ajudar a evolução de outras pessoas, né? Então, o dinheiro ele é simplesmente um meio, né? Ele não é a finalidade. E para mim, assim, eu sempre falo que eu sou empreendedor, né, tanto, profissionalmente quanto evolutivamente me considero também um empreendedor, e eu vejo que esse filtro de como enxergar, as ações do dia a dia do empreendedorismo muda tudo. Então, por exemplo, hoje, né, eu e minha esposa, a gente tem um estúdio, e esse estúdio de moda, ele atende outros países, né, e 2 países são principais atualmente, que é Portugal e África, né. Então quando a gente olha Portugal e África e a gente pensa aí na história, a gente já começa a ver aí algumas conexões. E aí eu começo a trazer o paradigma consciencial, que é o que a gente estuda aqui na Liderare, né, que é essa visão além do físico. E aí eu começo a entender alguns aspectos meus ligados a isso do passado.
eu começo a identificar aí as minhas outras vidas e a conexão que hoje eu estou fazendo com esse trabalho e a limpeza do passado, a conexão com esses grupos. Então, por exemplo, no nosso escritório hoje, todo dia, a gente precisa trabalhar energia, porque se a gente não trabalha energia, o nosso trabalho intrafísico ele não anda, o nosso trabalho físico ele não anda. Então a gente tem que sentar, trabalhar energia. Quando a gente está falando com um determinado cliente, às vezes a gente já sente o campo energético dele tem que parar, tem que trabalhar, limpar. Aí aquele cliente que entra às vezes meio pesado, meio para baixo, ele começa a ficar bem no final do encontro, no final da reunião. Então eu vejo que colocar na prática o empreendedorismo evolutivo é um desafio, né? E eu vejo um pouco desse lado, assim, é você ter uma visão multidimensional da coisa, não apenas física. Não sei o que vocês acham a respeito. Tá no mudo, Rafa. Obrigado. Esse negócio do dinheiro, só para a audiência, vamos, eu quero até aprofundar isso aí contigo, aí, com a turma aí, os debatedores. Não quer dizer que o negócio, para ser evolutivo, a gente deve esquecer a grana também, porque a sustentabilidade física faz parte, né? Porque o negócio evolutivo não existe sem a parte da sustentabilidade. Assim como eu não tenho como desenvolver psicossoma, mental soma, sem ter o soma, pelo menos aqui na intrafísico, né? O que vocês acham? Eu concordo. Eu acho que o dinheiro ele é extremamente importante, né? E o dinheiro ele faz muitas vezes a gente se movimentar. Então eu vejo que ele é uma necessidade, ao menos nesse momento evolutivo, ele é necessário, para mim é necessário, e acho que para a população no geral, né? E ele faz se movimentar, ele é uma energia. Então, saber lidar com essa energia do dinheiro traz muitas reciclagens. Eu até fiquei me questionando, tem muitas pessoas que, isso é uma reflexão que eu já trouxe, né? Tem muita gente que às vezes pode ter nascido numa família rica e não se aplica ao caso, tá? Mas eu, no meu caso, eu nasci numa família que eu tive que me virar, né? Hoje eu tenho que me virar, tenho que ir atrás, tenho que trabalhar para me manter. E eu vejo que se talvez eu nascesse numa posição onde eu não precisasse nada disso, será que eu estaria evoluindo como eu estou hoje? Será que eu estaria fazendo certas reciclagens como eu estou hoje? Então, eu, Bruno, me coloco nessa condição e vejo a importância disso, né? Mas, enfim, deixar os outros pessoal falar aí. É interessante que você colocou, Bruno. Acho que é muito importante. Você falou que o dinheiro é como se fosse uma energia, né? E a gente estuda o processo energético. E a gente vê aqui, no caso, o dinheiro como uma energia densa. E é importante que a gente saiba dominar essa energia para não ser dominado por ela, né? É importante, a gente precisa. Eu vejo que o processo do dinheiro é a base da nossa sustentação, mas também da nossa condição homeostática, porque independente do trabalho que você faça, ou seja, desde que seja um trabalho onde que você tenha o seu ganho e que seja algo bastante cosmoético, você tem aquela tranquilidade para dar sequência aos seus projetos, né? E aí, no caso, você que se concentra nesse aspecto desse empreendimento evolutivo da sua própria vida, sem se deixar levar pelo esse aspecto da energia do dinheiro, né? Ou seja, o dinheiro ultrapassar os propósitos evolutivos. É assim, o curso, né, o empreendedorismo evolutivo, é uma coisa que eu observei quando eu fiz, eu acho que eu aprendi a usar mais, sabe? Até pelo contato com as pessoas e tudo, né, com o grupo. Então, assim, eu senti mais um incentivo nesse ousar, e eu sempre tive, assim, dentro de mim que, na realidade, eu tinha que empreender. Eu empreendo já há um tempo, mas eu nunca joguei tanta energia nisso como eu tenho jogado ultimamente, sabe? Então, isso está sendo uma experiência bem interessante. E a questão do empreendedorismo, eu vejo da seguinte forma: você pode empreender até trabalhando numa empresa convencional. Eu vejo, né? Eu acho que eu penso mais na questão da cosmoética. Isso me pega muito, sabe, pensando. E aí as pessoas confundem um pouco, acham que empreender tem sempre essa conversa, né? É só você ter o seu próprio negócio. Na realidade, a gente tem que ver o que a gente está sentindo no momento, né? O que a gente
Eu já trabalhei em empresa durante muitos anos, eu me sentia muito presa, né? Parecia que estava numa jaula, mas isso é de cada um. E a gente tem que passar, às vezes, por determinadas situações, né? Então, eu precisei passar por isso para eu sentir que aquilo não queria mais. Mas é como o Marcelo falou, se a gente tem que fazer alguma coisa, a gente precisa do dinheiro, a gente não pode viver no campo das ideias só, né? Então, a gente precisa disso para assim mesmo, na sociedade, né? Então, mas independente de onde você vai estar empreendendo, né? Seja numa empresa ou não, eu acho que o empreendedorismo evolutivo é o que há mais, né? É assim, a gente está sempre pensando em agir de uma forma diferente, não só com a questão ética, assim. A ética é o que deveria existir sempre, em qualquer lugar, mas é o que a gente aprende da cosmoética. Então, hoje eu estou investindo mais no planejamento financeiro e estou começando aos pouquinhos a ter cliente. E aí eu começo a ficar feliz porque era o que eu queria, mas eu sempre tive medo, fiquei assim, será que isso vai dar certo? Não vai? Não larguei o emprego ainda, então eu trabalho das duas formas, né? Até eu conseguir ser autossuficiente e de repente poder largar. E aquilo que eu não gosto, mas ainda tenho que fazer. Mas, em qualquer uma das situações, eu procuro usar o que a gente aprende de empreendedorismo evolutivo da seguinte forma: no lidar com as pessoas, pensar sempre na questão da cosmoética, né? Então, quando eu presto um serviço, eu procuro estar sempre pensando nisso, né? Ver que a pessoa, aquele cliente, ele é único, né? A gente não ficar analisando só a questão do lucro, né? Do retorno que vai ter, né? E tentar ver o que talvez que eu possa, a forma como eu vou poder ajudar esse cliente e, ao mesmo tempo, respeitando a questão da individualidade, né? Porque o planejamento financeiro é muito comum a gente dizer assim, corta aqui, corta ali, entendeu? Mas aquilo ali pode gerar um desconforto, pode ser a pessoa, naquele momento, ela não está preparada para aquilo. Então, para cada pessoa, a gente vai ter um posicionamento, mas é sempre pensando nessa questão, né? De ver aquela pessoa de uma forma diferente, como é que eu posso ajudar aquela pessoa, respeitando os limites, né? Então, tudo isso assim, a todo momento eu fico pensando assim, pedindo até assim, como é que eu vou dizer, fazendo rapport com Amparo, né? Para eu tomar, assim, tentar ajudar da melhor forma possível. Tá sempre pensando que eu não estou sozinha, né? Porque ali a gente também está lidando com vidas, né? E trabalhar com dinheiro não é uma coisa fácil mesmo, não. Dentro dessa questão, né, Cristiane, a gente tem que considerar, dentro do empreendimento evolutivo, as nossas ideias inatas evolutivas, os nossos propósitos de valores, né? Porque quando a gente pensa aí de que forma a gente vai estar empreendendo na nossa vida, a gente pensa qual seria a profissão que nos traria essa qualidade, onde você pudesse estar desenvolvendo as suas ideias inatas ali e também os seus propósitos de valores, né? E nem sempre isso acontece da melhor maneira ou da maneira como a gente queria, né? E a gente, quando é mais jovem, por exemplo, a maioria de vocês é mais jovem do que eu, a gente tem uma série de planos, de ideias, né? Eu lá no passadão, lá, quando eu era mais jovem, né? Eu queria ser jogador de futebol. E a vida me levou para um outro esporte que não tinha nada a ver e com menos condições de ter um ganho financeiro, né? Hoje em dia, quando a gente fala de jogador de futebol bem-sucedido, a gente fala de jogadores aí que ganham milhões, né? Então, você trazer isso dentro de você e se adaptar a uma outra situação e, ao mesmo tempo, estar bem e, a partir desse bem-estar, estar descobrindo novos valores ou descobrindo seus verdadeiros valores que, por um momento da vida, você perdeu, você esqueceu, não é? E aí você vai entendendo o significado desse dinheiro e entendendo o processo também que tá ligado muito dentro do empreendedorismo à liderança, né? Mas a gente tem que perceber que a liderança não está relacionada com a hierarquia, mas é aquele momento específico onde você pode estar trazendo um significado a determinado grupo.
Perfeito. E também complementando o que a Cris falou, né, o empreender não é só ter uma empresa ou criar algo, você pode estar dentro de uma empresa, sendo CLT e estar empreendendo, pode estar dentro de um grupo, por exemplo, dentro da família. Às vezes você fazer uma determinada reciclagem íntima, uma mudança íntima, e aquilo vai impactar no grupo, vai ser um tipo de empreendimento, né. Eu vejo que o empreendimento ele também está ligado com algum risco, né. Qual que é o risco que eu vejo? Às vezes o risco daquele grupo não te aceitar, o risco daquilo ali às vezes dar um contra no que a maioria da sociedade está pensando, às vezes você pensar diferente, e você confiar, vai lá, enfrenta, né, assume a sua autoliderança e vamos ver o que vai dar, entendeu? Com intenção positiva, pensando nas consequências, né, e nos benefícios e consequências sempre daquela ação. Isso para mim é empreender e pensar sempre na solução, né? É você identificar um problema e tentar trazer a solução daquilo e procurar fazer ações para realmente trazer a solução. Isso para mim é empreender, né? E aí tem várias formas de fazer isso. Eu vejo por aí. Tá cortado, Marcelo. Opa. Aí. Desculpa, eu desliguei aqui. Eu concordo com você, eu gosto do teu raciocínio e a maneira como você reflete, não é? É porque eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de entrar numa nova empresa e ter que me adaptar à situação da empresa. E eu posso dizer que eu fui muito feliz porque a filosofia da empresa, ela corrobora muito com os meus valores. E ela procura estar passando isso. E aí eu me senti muito à vontade para me expor e para me colocar da maneira como eu realmente sou. Trazer meus princípios, valores, as minhas ideias inatas e ser ouvido em relação a isso. Né? Porque a própria empresa ela propicia que os funcionários eles estragam as suas ideias para que o trabalho possa fluir de uma melhor maneira possível. As coisas não são impostas assim porque eles acham que tem que ser assim, mas eles querem ouvir a opinião dos funcionários para que isso possa ser, de uma certa forma, otimizado para que o trabalho flua tanto para a empresa quanto para o funcionário. E é muito interessante quando a gente pensa por esse aspecto, o seu percentual de importância dentro de um grupo grande, onde o que você traz pode estar modificando alguns padrões que vai melhorar o ambiente de trabalho, a produção daquela mercadoria, ou daquele processo que está sendo desenvolvido ali naquela empresa. E isso, como você falou, também faz parte de um empreendimento, né? Uhum. Agora eu lanço aqui, vou botar um pouco de pimenta, né? Foi falado em autoliderança. Qual a ligação que vocês acham que existe entre assumir a autoliderança e o empreendedorismo evolutivo? Agora, antes de responder, vamos falar sobre o curso. Falar um pouquinho para o pessoal aí que está ligado, que já viu o nosso anúncio ali embaixo. Eu convido então o Bruno e o Marcelo para falar um pouquinho, dar uma palhinha sobre esse curso que vai ter agora domingo. Primeiro os mais jovens, vou deixar com o Marcelo aí. Obrigado, Bruno. Então, esse curso a gente vai estar trazendo aí essas ideias, né, dos propósitos de valor evolutivo, das ideias inatas. Vamos falar sobre empreendimento evolutivo. O curso foi construído em cima de um livro que se chama Empreendedorismo Evolutivo, do nosso querido amigo aí, já falecido, né, que é Felipe Mansur, né? o Felipe Mansur. Mas é um livro muito interessante e a gente vai desenvolvendo algumas ideias em cima disso e trazendo as nossas próprias ideias através das experiências que a gente viveu, né? De alguma forma, o objetivo é estar ajudando a cada um estar desenvolvendo o seu próprio empreendedorismo evolutivo. E aí a gente vai conversando, trazendo alguns conceitos nossos e procurando ouvir o conceito dos participantes também, porque é uma construção em conjunto, não é? Não é nada assim formatado. E a ideia dos cursos da Liderare não é ter nada formatado, mas sim estar desenvolvendo um processo de ensino e aprendizagem que seja para os dois lados, tanto para os docentes quanto para os participantes pesquisadores.
Perfeito. Eu acho que é isso, né, e a quem que ele se destina? Ele se destina às pessoas que querem realmente desenvolver mais o empreendedorismo, estão numa um momento de vida que quer ter uma qualificação, da vida no geral, profissional, espiritual, emocional, energética, então quer levar todas essas áreas da vida em conjunto, né, não uma coisa separada, então vejo que é para esse público, é para quem também é de primeira vez nesse assunto, quer aprender, quer aprofundar, ou já conhece, quer aprofundar mais ainda. E é um curso que a gente fala que ele é, como o Marcelo falou, né, construído. Então a gente tem, claro, uma metodologia por trás, mas cada curso é diferente, cada curso acontece de uma maneira diferente, porque a turma é diferente, a energia é diferente, e geralmente é um curso que traz muitos insights, né? E muda a visão. Isso é bacana, assim, ajuda a mudar a visão de como enxergar o empreendedorismo. Legal. Ó, vale a pena, gente. Já fiz também aí, vale a pena. Voltando à questão, então. Qual a ligação que vocês percebem, se existe ou não, entre a assunção da autoliderança e o empreendedorismo evolutivo? Eu vejo que total ligação, né? Para mim tem total ligação, porque a gente sempre fala, né? Aquele líder de verdade, o líder que realmente, enfim, influencia pessoas de forma positiva ou forma negativa também, né? Mas aquele líder positivo, que é o que a gente quer trazer aqui, né? Mais equilibrado, mais homeostático, necessariamente ele vai precisar mexer em si mesmo, fazer mudanças. Por quê? A gente fala que tem uma coisa aqui que ela é notável, se chama energia. Se você está fazendo mudanças, as pessoas sentem na sua energia. Agora, se você é aquele líder teoricão, as pessoas percebem a energia que está sendo só da boca para fora, muitas vezes. Então, isso influencia no empreendimento também. Se você é aquela pessoa que aplica no dia a dia, acredita naquele conceito, procura ter coerência, aquilo ser um valor, como o Marcelo falou, ele entrou numa empresa que aquilo era um valor para ele, a coisa anda. O fluxo, ele fala o fluxo do cosmos, ele entra a seu favor, você entra no fluxo do cosmos, né? Mas se aquilo é incoerente com os seus valores, com a sua autoliderança, com os seus princípios, o negócio não vai. Até pode ir a um determinado ponto, mas depois não vai tanto não, né? Chega uma hora que a coerência bate na porta, digamos assim, né? Então vejo por aí. Eu vejo assim, também concordando com o Bruno, né? O líder e o empreendedor, eles têm dois aspectos, né? Eles são visionários. Eles estão sempre um passo à frente da grande maioria. Por isso que eles estão ali naquela condição, sempre um pouco mais à frente, procurando trazer os outros para junto com eles, né? E no caso aí do empreendedor evolutivo e do líder cosmoético, ele quer ajudar da melhor maneira possível para que todos possam estar vendo também o que ele está vendo naquele momento. Pelo fato de ele estar um pouco mais adiantado nas suas concepções de pensamento, de reflexões, por estar se fazendo a sua própria autocrítica e se analisando o tempo todo, e de que forma, né, nessa análise, ele pode estar contribuindo melhor para com o grupo, não é? Evitando ali colocar as pessoas de lado, né, mas procurando interagir e trazendo as suas experiências como um exemplo para que os outros possam se motivar também, né, e que possam ter aquele mega foco, ter aquela determinação, ter aquela vontade também de evoluir, que é o grande objetivo aí de todos nós na vida, né? Principalmente eu penso dessa forma. Eu estava refletindo aqui, e é só para ajudar também quem está escutando em casa, hein, ou vai escutar depois, sobre, às vezes, existe um mito de que o líder, ele já nasce assim, sabe aquela coisa, né? Nasce formado e o dom, mas não é nada disso, pelo menos na minha experiência, falar por mim, né? A gente se forma, a gente aprende, a gente estuda, a gente quebra a cara também às vezes, né? A gente aprende com os colegas, a gente faz curso, ao assumir a autoliderança, a gente assume o que a gente chama também de singularidade, né? Que assume o que eu sou, né? Com meus traços força, com os meus traços que, né, são falhos ou defeitos, vamos dizer assim,
e a gente procura ser melhor. Com isso, eu acho que já nos credencia, ou autocredencia, a assumirmos desafios no sentido de empreendedorismo do tipo evolutivo. Também tem o fato, e aí vou voltar lá ao que o Bruno falou antes, né, de trabalhar com as energias, ao fato de que nós, da Conscienciologia, né, e dentro da Liderare também, a gente estuda também o paradigma consciencial, que envolve coisas ou conhecimentos extras, né, ao do empreendedorismo convencional. Por exemplo, as bioenergias, a série de existências, o holossoma, né, que é o conjunto de veículos nossos de manifestação, que além do corpo físico, né, nós estudamos 4 veículos, então que é o corpo físico, o energossoma, que é o veículo das energias, o psicossoma, das emoções, e o mental soma, do discernimento, e entre outras coisas. Então, se você está com curiosidade, que está assistindo aí, de primeira vez, sobre o paradigma consciencial, confere nossos outros vídeos também, hein? Porque esse entendimento faz com que a gente expanda nossos horizontes e comece a entrar na parte do evolutivo, aí, do empreendedorismo, né? Quer dizer, é assim que eu vejo a coisa. Eu estava aqui lembrando que foi interessante porque o que você falou, Rafael, que eu acho que a autoliderança e o empreendedorismo evolutivo, eles estão assim muito relacionados mesmo, pelo menos no que eu entendo, né? O que aconteceu? Eu observei que eu tinha um certo receio de investir nessa carreira, né? Que eu queria. Eu ficava assim pensando, mas será que vai dar resultado? Não vai? E aí eu comecei a ver, eu tive que trabalhar essa questão da autoliderança, porque eu estava naquela zona de conforto, né? Então, ia arriscar para mim, mas eu sem aonde eu vou chegar, quais são os resultados, né? Então, eu precisei fazer uma reciclagem. O que eu descobri? Que eu sempre arrumava uma desculpa para não fazer o que eu tinha que fazer, que era investir nessa carreira. Então, por isso que eu estou falando, que está muito relacionado. E aí eu comecei a ver, mas por que eu estou arrumando desculpa para não fazer isso, né? Aí eu pensei, já sei o que é, porque se eu investir nessa carreira, eu vou ser obrigada no meu caso, né, a lidar com mais pessoas, então eu vou ter divergências de opiniões, e então eu vou ter que fazer reciclagem. E aí, não, me deixa aqui nessa zona de conforto, né? Então eu comecei a pensar assim, não, eu tenho que encarar, eu quero experimentar. Então, nisso que eu coloquei para mim, não, eu quero experimentar, eu entrei com a minha autoliderança, entendeu? E aí eu estou vendo que não é aquele bicho de 7 cabeças, então eu vou ganhando mais autoconfiança no que eu já estou começando a empreender, e aí eu ganho mais autoconfiança e as coisas começam a dar mais certo. Sei que tem coisas que vão dar errado, né? Mas vai fazer parte desse processo de reciclagem, porque quando você evita de fazer essa reciclagem, você está naquela, o que eu falo, na pseudo-harmonia, né? Parece que está tudo bem, mas no fundo não está. Você está assim, tá com aquele incômodo ali, porque você não está se superando, né? Então, assim, para mim, isso está muito relacionado. Não tenho como ver um empreendedorismo evolutivo, no caso, sem ter essa questão da autoliderança, entendeu? Em relação ao que o Rafael falou, né, a gente precisa colocar bem claro o processo da liderança, né, e da autoliderança que ele trouxe aqui. E dentro da Liderare, a gente não coloca a questão de líder e liderado, mas todos como líderes, líder, não é? Porque cada um, em algum domínio, ele tem um conhecimento maior que o outro. E quando a gente percebe disso, a gente pode estar extraindo de cada um dos nossos companheiros um aprendizado diferente que a gente não sabe. E naquele momento ele está assumindo um protagonismo e os outros estão ali acompanhando e aprendendo. E você, no seu determinado momento, tem um protagonismo que vai estar contribuindo para que os outros estejam aprendendo algo diferente que eles ainda não tiveram conhecimento naquele momento. Então, é um outro curso que a gente também dá na Liderare, que é o Coliderança Evolutiva, não é? Onde esses vários líderes se juntam, cada um com as suas capacidades e suas qualidades,
para construir algo maior para todos, e não individualmente, né? Sem levar aquele processo da vaidade, né? Porque tem pessoas que gostam de ser líderes justamente para estar comandando outras pessoas. Mas aqui a gente procura eliminar a palavra liderado, não considerar essa palavra, mas considerar o outro ser humano, a outra pessoa que está ali, como um líder também. Acho que o Marcelo caiu, né? Acho que acho que deu caiu, uma falhadinha aí. A gente continua aqui até que ele entre, né? Eu estava pensando numa coisa que é o seguinte, dentro dessa linha aí, que foi dito, né, do enfrentamento dos desconfortos, né? O empreendedor normal, né? Qualquer empreendedor a gente sabe que enfrenta um monte de desafio, né? Ainda mais no Brasil, ainda mais nesse contexto de hoje. Mas se a gente pegar o empreendedor evolutivo, quais são os desafios que vocês acham que enfrentam, assim, que são diferentes, né? Aqui que procura botar o evolutivo no empreendimento, né? Para mim, tá? Eu acho que é a percepção multidimensional das ações do empreendimento. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje, o que isso está impactando, né, no multidimensional. E o que aquela pessoa que está chegando até a mim, o que aquela ação que está chegando até a mim tem a ver com a parte multidimensional. O que é o multidimensional que eu estou falando, né? A parte de outras vidas, energia, ligação comigo, evolutivo. Então, tendo essa visão assim, além do físico, essa visão ampla, né? Então, aquela pessoa chegou até mim, o que isso tem a ver? Esse cliente que está, às vezes, com mais resistência, ou aquele que tudo flui, o que tem a ver com o meu passado, o que tem a ver comigo, o que eu posso ajudar. Então, ter essa percepção multidimensional, para mim, é o maior desafio. E eu confesso que muitas vezes isso passa despercebido, muitas vezes. Eu estou me envolvendo ali em atividades do dia a dia, quando vê, opa, esqueci de energia, esqueci de tal coisa, e depois, no final do dia, às vezes, só que vou lembrar daquilo. Então, para mim é um desafio constante isso, essa percepção multidimensional. Bruno, estamos juntos nessa, sabe? Porque eu também vejo dessa forma. Eu fico, caramba, às vezes, tudo que a pessoa que eu encontro em qualquer lugar, seja no trabalho ou fora, eu fico pensando qual é a relação comigo. Mas eu custo cair essa ficha, e eu queria que a ficha já caísse logo, né? Essa percepção multidimensional, porque se a gente parar para prestar atenção nos mínimos detalhes, né? Até, olha, gente, até as coisas mais simples, né? O fato de você gostar de ir a um determinado lugar, por exemplo, eu vou comprar um lápis numa determinada papelaria, mas por que naquela papelaria se tem outras? Então, assim, a gente está lúcido a todo momento, isso é bem complicado, né? Mas é importante, porque eu acho que quando a gente está com esse nível de lucidez aí mais, né, um pouquinho, né, mais legal, a gente consegue estar mais aberto para a questão da multidimensionalidade, para a interassistência, né, para saber que às vezes um cliente, né, de repente ele não vai fechar um negócio com você, mas entender o porquê que você encontrou com ele, né, e o que você pode ajudar, porque às vezes a pessoa ela precisa, né, mesmo que a gente não... Eu estava pensando também nisso aí, dentro dessa linha aí, da interassistência e multidimensionalidade. Eu sofri, por exemplo, recentemente uns 2 reveses aí no meu empreendimento também, e eu fiquei pensando, porque eu acho que isso é uma diferença, quando você tem uma predisposição a pensar nos efeitos e no efeito halo, né, que o Bruno falou ali, né, das suas ações, mas também nas causas, inclusive causa pretérita, né, sobre alguns encontros de destino, algumas coisas que podem acontecer, às vezes que você acha que é um revés, né, que o pensamento normal seria, puta, que droga que aconteceu isso e tal, mas às vezes pode ser algum acerto de conta, alguma coisa, né? Você vai ter que então botar na sua autopesquisa o que pode estar se passando. Mas isso é algo que eu acho que o paradigma consciencial enriquece na análise, né? De você
Também não ficar se lamentando, né? Obviamente, segue a vida, né? Mas procurar tirar alguns outros aprendizados dos revés que o empreendedor ele tem, né? Ele tem vários, né? E só aproveitando o gancho do Rafael, isso acontece muito, assim, já aconteceu, por exemplo, de um trabalho, de eu estar infeliz naquele trabalho, não estar gostando, e ficou, aí depois não deu certo, eu falei, por quê? Por que não deu? E aí aquele trabalho, ele gerou conexão para um outro trabalho, onde foi muito mais feliz, o negócio fluiu muito mais, porém a experiência daquele trabalho que fez a conexão com o outro. Agora, na situação, eu não tinha percebido isso, só fui perceber depois. Então, tem uma frase que é: às vezes as coisas não saem como nós queremos, saem ainda melhores, só que a gente ainda não percebeu, né? Então, isso é muito interessante. Casos também de eu chegar com o cliente, foi lá, apresentei, dando exemplo de trabalho, tá? Mas isso se coloca em todas as áreas. Não deu certo a apresentação, não fechou, mas no final, por exemplo, da apresentação, a pessoa começa a desabafar sobre alcoolismo. Era um tema que eu estava pesquisando bastante na época, né? Ainda pesquiso. Então, são essas coisas que às vezes eu só percebo depois, né? Durante o processo ainda não. Então, para mim um desafio. Mas percebe, né? Porque essa questão aí dessa hiperacuidade, né? A gente vai desenvolvendo, também não é uma coisa imediata. Você já está atento, às vezes tem a faísca atrasada que a gente tem, né? Aí vai diminuindo, né? Quanto mais você vai se dando conta, mais o gap vai Rafael, diminuindo. é isso mesmo que você falou, porque é atrasado, mas pelo menos você tá ficando lúcido para isso, né? O pior é você perder aí muito tempo, aí você, caramba, passou batido na robotização. Não, aconteceu a cena e eu, fiz a conexão, que legal. Não foi na hora, mas foi, entendeu? O pior é antes, você nem percebia nada. Então isso eu tô achando legal também. E uma coisa que eu acho que é legal também a gente estar pensando em fazer algo que a gente goste, fazer algo que a gente seja feliz, sabe? Empreender, assim, empreender por empreender, ou só com foco de dinheiro. Tem momentos que é necessário, né? A gente vai fazer algo que não gosta, e mesmo quando faça o que gosta, vai ter momentos que vão ser desconfortáveis, que vai ser chato, mas eu acho que a gente veio nessa vida, aqui nessa dimensão, para ser feliz. Então, e se a gente for feliz naquilo que a gente está fazendo, tanto profissionalmente, no voluntariado, na família, enfim, o que for, as coisas tendem a dar mais certo, né? Porque se você está fazendo algo que você não está feliz, a decisão emocional você já tomou. Então, às vezes, você vai começar a inventar desculpas no dia a dia para falar, não, isso não é por aqui. Por quê? Porque às vezes a decisão emocional você já tomou que não é por ali o caminho. E aí vem muito aquela reflexão: o que você gostava de fazer quando pequeno, quando criança? Muitas coisas estão ali, são as ideias inatas. Está ali, às vezes, muitas vezes, o teu propósito, né? Então, eu acho que vale a pena muito trazer essa lembrança também. Hoje eu vejo que muita coisa que eu faço atualmente tem a ver lá com a infância, lá com a ideia inata, e que eu às vezes não dava muita bola depois, né? Passei uma fase da vida que eu não dei muita bola e hoje eu estou retrazendo aquilo e estou vendo o quanto que aquilo ali às vezes já estava fresco e eu não estava aproveitando, né? Então, não sei o que vocês acham a respeito, né? E também eu queria até perguntar para vocês, eu fiquei me questionando isso aqui, um exemplo aí, se vocês puderem trazer, de empreendedorismo evolutivo, né? Que exemplo prático que vocês têm aí, pessoal, né? Ou fora, que vocês consideram de empreendedorismo evolutivo? Bruno, eu vou aproveitar a sua pergunta e voltar no que você estava falando em relação de estar insatisfeito no trabalho, né? Eu moro na Suíça já tenho aí uns 18 anos e durante 14 anos eu trabalhei numa empresa e eu percebi que o lance não era aquele, né? Mas eu precisava. Eu estou aqui, eu cheguei já considerado velho, né? Sem formação na Suíça. Eu cheguei com 38 anos, até aprender uma nova língua, conseguir emprego, essas coisas não foi teoricamente muito fácil. Mas consegui um emprego, fiquei lá durante bastante tempo, 14 anos, e essa empresa foi vendida. E aí começou todo um processo dentro da empresa para ver quem ia ficar com o novo patrão, porque ele estava fazendo uma série de mudanças, não é? E aí eu comecei a analisar o meu comportamento diante dessa situação.
E foi muito interessante que quando eu parei, foi justamente no período da pandemia, né, que a gente teve que entrar em quarentena, eu tive um bom tempo para analisar tudo que eu tinha feito anteriormente. E aí eu parei para ver e eu percebi que se eu fosse o patrão, eu não me contrataria como empregado, por tudo que eu tinha feito anteriormente, né? E aí eu falei, espera aí, eu acho que ainda dá tempo de mudar isso, não é? Eu ainda posso fazer melhor. Porque eu estava ali, e também vou dizer, não estava satisfeito, mas eu sabia que tinha uma relação com um grupo de pessoas que estavam ali que eu precisava estar recompondo. Porque quando a gente estuda dentro da Conscienciologia, a gente não está nos locais por acaso. E a gente não convive com determinadas pessoas por acaso. E eu comecei a analisar esse aspecto da recomposição que eu precisava fazer. Foi o que me manteve nesse trabalho, mesmo insatisfeito durante muito tempo. E aí, quando chegou essa situação, que eu comecei a analisar uma série de coisas, né, eu falei para mim, não, eu não me contrataria como empregado. Eu não me manteria como empregado ali se eu fosse o patrão, né? Embora eu não tenha sido mal empregado, mas dentro de mim eu sabia que poderia estar fazendo muito melhor, né? Que é essa questão de você tem certeza que você está fazendo o melhor de você. E eu sabia que eu não estava fazendo o melhor de mim ali, apesar de ter toda uma série de conhecimentos, apesar de estar dentro da Conscienciologia, fazendo uma série de pesquisas, mas aquele aspecto, aquela situação ali para mim foi muito importante para eu analisar uma série de fatores sobre mim mesmo e reconhecer aonde eu estava falhando. Então eu comecei naquele período ali, um período muito curto, né, que foi passando o processo da pandemia, voltamos a trabalhar todo, a empresa estava mudando de local e saindo para um novo cantão, ele acabou dispensando todo mundo. E eu me vi desempregado há 55 anos, procurando um novo emprego. Só que aí a minha mentalidade foi outra, né? Eu não entrei em crise, eu estava bastante organizado em relação, eu sabia o que eu precisava fazer e estava aberto para as oportunidades. Eu não estava escolhendo as coisas, mesmo porque eu não tinha condições de estar escolhendo. E tive aí a oportunidade de entrar numa empresa muito melhor e com uma outra cabeça, com outro processo depois de fazer uma série de reciclagem. E hoje eu estou satisfeito porque eu estou dando o melhor de mim nessa empresa. Entende? E as coisas caíram como uma luva, porque a filosofia também tem a ver com meus pensamentos, com as minhas reflexões, com a minha filosofia de levar a vida, com o processo de querer crescer dentro da empresa. Então, e todo o processo de um grupo muito maior de pessoas, né? Na outra empresa eu tinha 16 pessoas que trabalhavam comigo, hoje eu tenho 3 vezes mais. E conheço todo mundo, e falo com todo mundo, e tenho uma relação muito boa com todos. E é interessante como você vai desenvolvendo esse aspecto. Então, eu peguei isso para mim como um empreendedorismo evolutivo. Eu preciso fazer recomposições. Fora o processo profissional do trabalho, eu trago para o processo familiar também as recomposições que eu preciso fazer. No processo social, os amigos, as recomposições que eu preciso estar fazendo e as coisas que eu venho recuperando quando eu assumi essa postura de empreender evolutivamente. Não é a questão financeira, mas tem todo um processo aí grupal que precisa ser bem avaliado e bem trabalhado também. Sabe Legal a sua uma... análise, Brivilati. Opa, pode falar, Cristiano. Ô, Rafa, eu estava aqui pensando no seguinte, será que isso tem lógica? Mas quando a gente tenta empreender, né, de uma forma mais evolutiva, então a gente, com essa mentalidade, a gente vai ter as dificuldades, mas será que as coisas tendem a dar mais certo do que errado? O que vocês acham? Se a gente comparar o empreendedorismo evolutivo com o empreendedorismo convencional, o que vocês acham? Eu fiquei com essa dúvida. A impressão que eu tenho é que sim, mas... eu acho assim, que aí nós temos que analisar qual é o fator de sucesso que você está usando, né?
porque isso é importante, né? Não, Qual é a dá medida, né? certo em termos evolutivos, entendeu? É nesse aspecto. Então, aí muda tudo, né? Porque hoje na Socinho, o sucesso é medido por dinheiro. O Bruno falou lá atrás, né? Então, assim, é posição social, é poder e é dinheiro, é por aí, sabe? Não, é mais Agora, nesse aspecto. evolutivamente, nós temos outras formas de medida, né? Começa aí com conscienciograma, para quem não conhece, confere lá, né? Você vai se comparar consigo mesmo, é a sua manifestação. Então, você não vai medir você versus ninguém, né? Aliás, lá no conscienciograma tem uma comparação que é o serenão, né? Então, que seria o Homo sapiens sereníssimos. Agora, eu acho que é bem legal essa tua reflexão. E, no meu ponto de vista, não tem uma resposta para isso daí, não, e muito menos resposta simples. Eu acho que o sucesso evolutivo é uma coisa que a gente deve persistir a partir da autopesquisa. Não sei o que vocês acham, né? Eu vejo aí nesse aspecto, desculpa, Bruno, já te dou a palavra, é você estar bem com você, né? Hoje eu me sinto bem comigo, né? Eu estou trabalhando uma série de reciclagem, estou identificando algumas coisas que eu acho que é importante você estar identificando e você estar analisando isso o tempo todo, né? Trabalhando os seus pensantes, né? Não estar julgando as pessoas. E quando vem qualquer tipo de julgamento, você peraí, não é por aí, refaz aquilo tudo, começa a ver o aspecto positivo de cada pessoa, mesmo que em um determinado momento ela não esteja fazendo alguma coisa legal, mas que você reavalie, porque todas as pessoas têm o direito também de cometer erros, e elas não estão no nível de evolução que você gostaria que estivesse, e nem você mesmo, né? Comece se analisando. Então, eu procuro trazer muito para mim, né? Para dentro de mim, e porque eu tenho meus conflitos, eu tenho as minhas imaturidades, e eu analiso isso bastante de uma forma bastante crítica, para poder estar melhorando esse aspecto, para poder me sentir bem comigo mesmo, né? E independente do que as pessoas vão pensar ou do que vão avaliar, eu tenho que sentir bem e me sentir fazendo o melhor de mim naquele momento, né? E se em algum determinado ponto eu não dei o melhor de mim, eu vou cobrar de mim mesmo, eu não vou cobrar de ninguém. Então eu analiso por aí, Rafael, Bruno, Cristiane, não sei se a sua resposta aí foi, mas é a minha forma de pensar hoje, nesse momento que eu estou vivendo. Amanhã pode ser diferente, eu estou aberto para mudanças de pensamento, aberto para mudança de opiniões. Por isso que eu acho importante essas discussões, ouvir o que cada um pensa, porque de repente alguém pode trazer alguma coisa que está faltando para eu completar aquele espaço, né? E eu acho que é isso que é o empreendedorismo evolutivo, a coliderança evolutiva. Você está convivendo com pessoas e que cada um ela é expert num domínio. E ali você pode estar vendo algo diferente que pode estar contribuindo com o teu processo. De repente é aquilo que está faltando, né? E tem aquele teu companheiro que está ali do teu lado, ou o teu filho está ali do teu lado, ou a tua mãe, ou uma pessoa que você passa na rua e que você não conhece, de repente ela fala alguma coisa que pode te dar aquele clique, e era isso que estava faltando para você deslanchar completamente e se tornar aí um grande empreendedor evolutivo. É legal essa reflexão que dá para a gente pensar, né? Qual que é a unidade de medida do empreendedorismo evolutivo, né? Então, para mim, um deles seria a liberdade, né? Então, esse empreendimento que eu faço, ele traz liberdade para as pessoas ou não? Ou ele traz mais interprisão, ele traz mais dependência? Eu acho que quanto mais liberdade trazer, melhor. E é legal que às vezes eu ouço alguns relatos, né, trazendo para o lado profissional de novo, de alguns clientes que falam assim: "Nossa, legal, vocês perguntam o que que eu acho". Muitas empresas não, elas já determinam o que que eu tenho que fazer. Então vocês falam a opinião de vocês, mas perguntam o que que a gente acha. Então olha só, isso já começa a mudar, são pequenos detalhes. Então começa por aí. O que que você acha? Perguntar a opinião da pessoa, trazer ela a opinião dela, realmente ouvi-la, como o Marcelo falou, uma coisa que me chamou muita atenção na fala dele lá no início, que foi: eu ouço as pessoas, eu dou oportunidade de elas serem ouvidas aonde eu estou, aonde estou empreendendo, né? Eu acho que começa por aí, mas para mim, no resumo de tudo, a síntese é liberdade, né?
E pegando essa Ó, faísca aí, né, só um essa linha, instantinho, por favor, só um instantinho, porque a gente não tem muito tempo e tem uma pergunta aqui, uma participação do Igor, que eu acho que vale a pena a gente comentar, tá? Ele pergunta se, na sua opinião, até seria um dos primeiros empreendedorismos evolutivos. O que vocês acham? olha, Olha, a questão é boa e é difícil, né? Porque o Bruno falou em liberdade, mas para a gente ter liberdade, a gente precisa do aspecto financeiro, né? A estrutura econômica, né? A nossa base financeira, ela tem que estar para a gente poder investir nesse empreendimento. E quando a gente fala em empreendedorismo, empreendedorismo convencional, você vai criar um projeto para você ganhar dinheiro, né? E a gente já tem que pensar antes no empreendedorismo evolutivo, a gente já tem que pensar antes e criar a nossa estrutura, né, a partir disso, para a gente cada vez mais alcançar patamares maiores e para nós, para a nossa família, para o nosso grupo social, nosso grupo profissional e, de repente, aí um grupo maior ainda, através de seus empreendimentos, que pode ser aí gescanográfico, pode ser aí através de a criação de alguma uma obra, né, caritativa, um colégio, uma escola, um hospital, alguma coisa nesse sentido que possa dar uma amplitude maior dentro desse teu empreendimento evolutivo, construir algo para a sociedade, né, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país, né? E essas questões vêm me batendo muito em mim, né? O que eu estou fazendo hoje, né, para o meu entorno, né? E isso aí me bate muito, principalmente eu estou agora na Suíça e a guerra está acontecendo aqui a 2 horas de avião. Então, e quando eu vejo toda a situação que está ocorrendo, é impressionante, né? Como isso vem cobrar da gente, né? Principalmente para quem está muito próximo, né? E aí a gente começa a lembrar que existem outras situações também que às vezes a gente não dá valor, que a gente não se preocupa muito. Basta estar um pouco mais próximo, a gente começa a pensar uma série de coisas. Eu acho que a gente tem que ampliar nossas reflexões em relação a isso, e eu vejo aí que a TENEPS aí já seria algo que poderia ajudar bastante a clarear algumas ideias para nós mesmos e pensar de que forma a gente poderia estar empreendendo cada vez maior nesse aspecto, não só para a gente, mas para todo o entorno da gente. eu acho que assim, não sei se eu diria que é um dos primeiros, mas ele é um dos mais desafiantes, né. Eu falaria assim, a TENEPS em si ela é consequência das reciclagens, né, das 2 outras 23 horas do dia. Então assim, a pessoa que quer iniciar hoje, assim, teve essa noção de empreendimento evolutivo, talvez TENEPS seria um caminho, eu colocaria como uma meta. E eu acho uma meta que ela é muito bacana de ser feita, realizada, porque ela vai necessariamente para fazer uma TENEPS de verdade, você precisa reciclar muita coisa, mudar, né, ser um empreendedor. Então, para mim, a TENEPS ela é um exemplo de empreendedorismo evolutivo, inclusive, né. Então eu acho que eu falaria por aí. É um trabalho em equipe também, né? Equipex, junto com um contato diário com uma realidade multidimensional, e aí você desenvolvendo parapsiquismo, você vai atuar melhor como um empreendedor na sociedade, levando em conta o efeito halo das suas decisões, que também foi dito, então você vai atuar melhor evolutivamente. Acho que tem tudo a ver, na minha opinião. É a coliderança multidimensional, né? É isso aí. Equipim e Equipex. Gente, nós estamos já indo para o final da nossa live. Vocês têm considerações finais agora? Agradeço, viu, pessoal, participar aí desse debate e que possamos ter outros debates, porque é um assunto muito legal, viu? Vamos para o próximo. Fica aí meu agradecimento também. É um prazer enorme participar com vocês. A gente está sempre aprendendo com as reflexões que vocês trazem, os questionamentos. Eu acho que essa troca é importante para todos e a gente tem que aproveitar e eu aproveito o máximo de tudo isso. Eu também quero agradecer a todos e falar que eu acho que o empreendedorismo evolutivo, a gente com o tempo começa a aprender mais pelo acerto do que pelo erro, né.
Então, a gente começa a mudar aí a forma de aprender, né? Então, para mim, acho que esse é um dos resumos aí. Obrigado a todos os debatedores, a oportunidade que a Liderare abriu, o espaço, as pessoas que participaram, vieram hoje assistir a gente, ou que assistirão, né, no streaming mais tarde, pelo tempo que estão despendendo. Hoje é uma sexta-feira de noite, né, podia estar fazendo qualquer coisa. A gente está discutindo aqui empreendimentos evolutivos. O Marcelo, que está lá, já é meia-noite quase agora, né, e também cedeu o tempo junto com os outros pesquisadores para debater aqui conosco. Então, eu quero lembrar vocês que estão assistindo aí de acessar os nossos canais, certo? Da Liderare, vou botar aqui na tela, o www.liderare.org. Vocês acessem também as nossas redes sociais pelo Liderologia, tá? Nós temos também um podcast novo, que é a mesma página Liderare / Negócios Evolutivos, tá? E lembrem que no domingo agora vai ter o curso Empreendedorismo Evolutivo, que vai ser das 9 até as 12 horas, com os professores Marcelo, Bruno e Adelino, tá? Além de equipe de suporte. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela participação hoje, agradecemos a todos e até o próximo evento. Tchau, tchau.